Bom dia, irmãos, com a paz do Senhor. Estamos mais uma vez aqui para levar a palavra do Senhor para vocês. E hoje o tema que o Senhor nos deu é o Deus que nos guia, né? Então, para dar continuidade nesse tema, eu gostaria de que vocês abrissem a Bíblia em Êxodo 3. Eu vou ler do 1 ao 22. Então, livro de Êxodo, no começo da Bíblia, 3, do 1 ao 22. Deus fala com Moisés no meio da sarça ardente. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo no meio da sarça. Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: Irei para lá e verei essa grande maravilha. Por que a sarça não se queima? Vendo o Senhor que ele se voltara para ver, Deus, do meio da sarça, chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: Eis-me aqui. Deus continuou: Não te achegues para cá, tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais: Eu sou o Deus do teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. Disse ainda o Senhor: Certamente eu vi a aflição do meu povo, que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exaltores. Conheço-lhes o sofrimento. Por isso eu decidi, a fim de livrá-los da mão dos egípcios e para fazê-los subir daquela terra a uma boa e ampla terra que mana leite e mel, o lugar dos cananeus, heteus, amorreus, ferezeus, heveus e jebuseus. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim. E também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Vem agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então disse Moisés a Deus: Quem sou eu para ir a Faraó tirar do Egito os filhos de Israel? Deus lhe respondeu: Eu serei contigo, e este será o sinal de que eu te enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Disse Moisés a Deus: Eis que quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disser: O Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem: Qual é o seu nome? Que lhes direi? Disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. Disse mais: Assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vós outros. Disse Deus ainda mais a Moisés: Assim dirás aos filhos de Israel: O Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me enviou a vós outros, e este é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. Vai, ajunta o ancião de Israel e diz-lhes: O Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me apareceu, dizendo: Em verdade vos tenho visitado e visto o que vos tem sido feito no Egito. Porquanto, disse eu, far-vos-ei subir da aflição do Egito para a terra dos cananeus, heteus, amorreus, ferezeus, heveus e jebuseus, para uma terra que mana leite e mel. E ouvirão a tua voz, e irás com os anciãos de Israel ao rei do Egito e lhe dirá: O Senhor, o Deus dos hebreus, nos encontrou. Agora, pois, deixa-nos ir caminho de 3 dias para o deserto, a fim de que sacrifiquemos ao Senhor nosso Deus. Eu sei, porém, que o rei do Egito não vos deixará ir, se não for obrigado por mão forte. Portanto, estenderei a mão e ferirei o Egito com todos os meus prodígios que farei no meio deles. Depois vos deixarei ir. Eu darei mercê a este povo aos olhos dos egípcios, e quando sairdes, não será de mão vazia. Cada mulher pedirá à sua vizinha e às suas hóspedas joias de prata, joias de ouro, vestimentas, as quais porei sobre vossos filhos e sobre vossas filhas, e despojareis os egípcios. Então aqui, irmãos, eu quis trazer,
com esse tema, né? O Deus que nos guia, que aqui ele vê, né? Aqui Deus, ele se revela a Moisés, né? Apesar de sempre cuidar de Moisés desde pequeno, se vocês leem a Bíblia, vocês sabem da história de Moisés, né? Que naquela época, né, o rei do Egito, ele decretou que todas as crianças nascidas naquela época, meninos, né, dos escravos, né, dos hebreus, teriam que ser mortos, né? Por quê? Ele suscitado pelo diabo, porque o diabo sabia que Jesus ia vir. Então, ele sempre arrumou formas de estar tentando assassinar Jesus, só que eles não sabiam quando Jesus ia vir. Então, nessa época já começou, né? Na época de Jesus também teve, que Maria teve que fugir, né? Pelo mesmo decreto, porque eles decretaram também que todos os meninos seriam mortos, todas as crianças, né? E aqui todos os meninos homens seriam mortos. Então a mãe dele escondeu a gravidez, depois teve ele escondido, e aí ela colocou ele num cestinho, todo mundo sabe, no Rio Nilo, e Deus protegeu ele foi achado pela princesa, né, do Egito ali, e ela cuidou dele, e ele era como se fosse um rei, né? Só que a história de Moisés não era isso que Deus tinha para ele, né? Aí ele vai lá, ele vê os egípcios maltratando o povo de Deus, ele se comove, e aí ele assassina um egípcio e foge, né? E aí ele encontra ali a mulher dele, fica com o sogro dele, até então ele tá ali, apacentando, até o tempo que Deus teve determinado na vida dele para o chamamento dele, né? Porque Deus já tinha propósito na vida de Moisés, né? E Deus sempre cuidou dele, desde o começo até o fim, porque tinha um propósito na vida dele. Então, irmãos, Deus, ele cuida de nós. Apesar de todas as coisas, Deus, ele está sempre no controle, sempre cuidando da gente, sempre nos guiando ao propósito dele. Embora a gente não entenda os propósitos, né, do Senhor, nós não sabemos, nós não entendemos circunstâncias, as coisas, mas o Senhor sabe de todas as coisas, e tudo, no fim, leva ao que o Senhor nos chamou a ser. Então, de qualquer forma, né, como eu estava pensando hoje, independente da nossa escolha, se a gente escolher pro lado direito, esquerdo, ou ir para frente ou ir para trás, no final das contas, sempre nós vamos estar, vai chegar sempre no mesmo fim, determinado para nós, né? Nós sempre vamos estar, mesmo que nós achamos que estamos nos desviando para a direita, para a esquerda, a gente sempre vai estar nos propósitos do Senhor, porque é Deus que nos guia, não é nós que guiamos a nossa vida, irmão, não é nós que fazemos as coisas acontecer, é Deus. Então, às vezes a gente acha que tudo tá no nosso controle e de repente tudo some do nosso controle, porque não é nosso controle, é de Deus, né? É Deus que nos guia, é Deus que determina as coisas na nossa vida, irmãos. Então aqui a gente vê que depois de muitos anos ele vivendo ali, ele não fala, não sei, o período que ele ficou ali com o sogro dele e tudo mais. Depois ele foi chamado para seguir o propósito do Senhor. Aí aqui ele fala, né? Disse o Senhor: certamente ouvi a aflição do meu povo que está no Egito. Ouvi o seu clamor por causa dos autores. Conheço-lhes o sofrimento, né? Aí ele fala no 9: pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios estão oprimindo, né? Aí ele fala, né, que Moisés ele pergunta: e como eu vou falar para eles, né? Quem é você, né? Qual é o seu nome, né? O nome de Deus, né? E ele fala: eu sou. Fala que eu sou o que sou, né? Então, Deus ele nunca muda. Ele é o centro de todas as coisas, né? Deus, ele é o centro de todas as coisas, né? Aí aqui na minha Bíblia tem um adendo aqui que fala a declaração do eu sou. Precedida por um jogo de palavras ligado ao nome de Deus, o verbo ser. Eu serei contigo. Liga a promessa da sua presença efetiva no seu próprio ser. A mesma forma é usada para declarar eu sou o que sou, né?
E aí ele fala que o eu sou os encontrou, né? Isso que é mais, assim, bonito. Você vê que Deus, ele não está com os ouvidos tampados a ouvir nossas orações. Ele ouve e ele nos encontra. Mesmo na nossa dificuldade, mesmo a gente estando no final do poço, lá embaixo, Deus nos encontra para nos erguer e nos levar onde Ele determinou para nós. Então, independente do caminho que nós vamos seguir, e mesmo a gente achando que a gente decide alguma coisa, no fim a gente não decide nada, porque Deus nos encontra. É Deus que nos guia e determina o nosso fim, né? Então aqui é muito bonito a gente ver essa compaixão do Senhor, né? E tudo que o Senhor faz, né? E fala, vocês não vão sair de mãos vazias daqui, né? Então Deus é tão maravilhoso porque Ele exalta ainda por cima, que Ele fala, vocês não vão sair de mãos vazias daqui. Ao contrário, vocês vão sair com ouro, prata, vestes, e foi o que aconteceu, irmãos, né? E para continuar, eu gostaria de ler o versículo em Êxodo também, 14, eu vou ler do 10 ao 31. Êxodo 14, do 10 ao 31. Fala, perseguição de Israel. 14 e 10. E chegando o faraó aos filhos de Israel, levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles. Temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés, será que não haver sepulcro no Egito? Será que por não haver sepulcro no Egito, que nos tiraste de lá, para que morramos neste deserto? Por que nos trata assim, fazendo-nos sair do Egito? Não é isso o que te dissemos no Egito. Deixa-nos para que servamos os egípcios, pois melhor nos fora servir os egípcios do que morrermos no deserto. Moisés, porém, respondeu ao povo, não temas, aquieto-vos, e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Né, irmãos? Então aqui você vê, né, que o povo ele começou a desesperar aqui, né, ver que os egípcios iam atrás dele, e eles acharam que eles iam morrer ali. É o que Moisés fala, né? Moisés ele fala pro povo, né? E é como se Deus falasse para nós, né? Aquietai-vos, não temas, vede o livramento que hoje vos fará, né? Aí ele fala, né, que aquilo que tá atormentando eles, né, eles não vão ver mais, nunca mais vão tornar a ver os egípcios, né? E o Senhor pelejará com vós, né? E vai calar a boca de muita gente, porque é Deus que peleja com nós. A luta não é nossa, irmãos, a luta é de Deus. E quando Deus está no negócio, Deus age, algo muda, a atmosfera muda, tudo aquilo que ia vir contra você vem ao seu favor, para que as pessoas elas reconheçam Deus na sua vida, por amor do nome dele. Não por amor a você, a mim, mas por amor ao nome dele, irmãos. Porque nós somos servos do Senhor, né? E aqui, continuando, né? Passagem pelo meio do mar. Disse o Senhor a Moisés, por que clamas a mim? Dizes aos filhos de Israel que marche. E tu, levanta o teu bordão, estende as mãos sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Eis que endurecerei o coração dos egípcios, para que vos sigam, entrem nele. Serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, nos seus carros e nos seus cavaleiros. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, nos seus carros e nos seus cavalarianos. Né? Então o anjo de Deus, que ia adiante do exército de Israel, se retirou e passou para trás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles. Ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. E a nuvem era escuridade,
para aqueles, e para estes esclarecia a noite. Olha isso. De maneira que, em toda a noite, este e aqueles não poderiam aproximar-se. Olha como Deus é. Então aqui também mostra, irmãos, a nossa ignorância, porque igual ao povo de Israel, nós não vemos o agir de Deus. Nós não vemos os anjos do Senhor à nossa frente nos guiando. Às vezes nossas circunstâncias nos cegam, irmãos, que nós ficamos cegos ao ponto de não ver o agir do Senhor na nossa vida. Porque aqui ele fala que uma nuvem estava diante para mostrar o caminho, e eles não perceberam isso. O anjo do Senhor estava diante deles, irmãos. Mesmo nós não vemos, o anjo do Senhor estava diante de nós. E quando os egípcios vieram, o anjo do Senhor se pôs atrás. E aí ele fala que tinha uma fumaça. A fumaça mostrava para os israelitas o lugar onde ele deveria ir, e a fumaça atrás não deixava os egípcios ver nada. Você vê como que é o agir do Senhor, irmãos, na nossa vida. E a gente não percebe como a grandeza de Deus é para conosco, o cuidado que Deus tem por nós, né? Aí, então, Moisés estendeu a sua mão sobre o mar. E o Senhor, por um forte vento oriental que soprou toda aquela noite, fez retirar-se o mar, que se tornou terra seca, e as águas foram divididas. Os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco. As águas lhe foram qual muro, à sua direita, à sua esquerda. Os egípcios que os perseguiam entraram atrás deles, todos os cavalos de Faraó, seus carros e seus cavalarianos, até o meio do mar. Na vigília da manhã, o Senhor, na coluna de fogo e de nuvem, viu o acampamento dos egípcios e alvorotou o acampamento dos egípcios. Emperrou-lhes as rodas dos carros e fez-los andar dificultosamente. Então disseram os egípcios: fujamos da presença de Israel, porque o Senhor peleja por eles contra os egípcios. Viu, irmãos? O agir de Deus. Deus é tão maravilhoso que ele faz as pessoas, irmãos, reconhecerem Deus na sua vida, né? Deus, ele mostra a sua grandeza. Nós não podemos, né? Ele fala assim, nós não podemos mexer com esse povo, porque nós claramente estamos vendo que Deus está a favor deles. Deus está a favor deles. E aqui uma coisa que também me chama a atenção é quando o Senhor ele fala para Moisés: por que tá clamando a mim? Por que você tá clamando a mim? Eu já te ordenei. Diz aos filhos de Israel que marchem, né? Então Deus ele já ordenou, né, a vontade dele na nossa vida, irmãos. Nós temos que vestir o capacete da salvação, a couraça da justiça e ir em frente, irmãos. Em frente, porque Deus já determinou, entendeu? Então por quê? Do que você clama a mim? Eu já disse pra você, vai, continua, anda. Eu sou contigo, eu vou te ajudar. Não precisa temer, né? Aí, para continuar, os egípcios perecem no mar. Disse o Senhor a Moisés: estende as suas mãos sobre o mar, para que as águas se voltem sobre os egípcios, sobre os seus carros e sobre os seus cavalarianos. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o mar, ao romper da manhã, retornou à sua força. Os egípcios, ao fugirem, foram de encontro a ele, e o Senhor derrubou os egípcios no meio do mar. E voltando as águas, cobriram os carros, os cavalarianos de todos os exércitos de Faraó, que o haviam seguido no mar. Nem ainda um deles ficou. Mas os filhos de Israel caminhavam a pé, enxutos, pelo meio do mar. E as águas lhe eram quais muros, sua direita, sua esquerda. Assim o Senhor livrou Israel naquele dia da mão dos egípcios. E Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. E viu Israel o grande poder que o Senhor exercia contra os egípcios. E o povo temeu ao Senhor e confiou no Senhor. E em Moisés. Viu, irmãos? Então nós temos que confiar em Deus, né? Temos que temer ao Senhor, ter temor, obediência, respeito, reverência, porque Deus não muda, irmãos. Deus é o mesmo hoje, amanhã e sempre.
Quem muda somos nós, irmãos. Nós mudamos. Deus nunca muda. Ele sempre é o mesmo. E ele sempre pede a mesma coisa, obediência e santificação, irmãos. Deus não está no meio da bagunça. Então, Deus, ele sempre se permanece o mesmo. Ele é o eu sou. Ele é o alfa, ele é o ômega. Ele é o princípio, ele é o fim, irmão, de todas as coisas. Então, nós temos que nos voltar ao Senhor, às vontades de Deus, né? E para terminar, gostaria de deixar para vocês em Isaías 43, aí eu vou passar para minha irmã, né? Então, Isaías 43. Livro de Isaías 43. Eu vou ler até... eu vou ler até o fim, né? Só Deus resgata Israel. 43. Isaías 43, capítulo 1. Mas agora, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não se submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás. Minha chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, teu Salvador. Deu Egito por seu resgate, Etiópia e Seba por ti. Viste que foste precioso aos meus olhos, digno de honra, eu te amei. Darei homens por ti, povos, pela tua vida. Não temas, pois, porque eu sou contigo. Trarei a sua descendência desde o oriente e a juntarei desde o ocidente. Direi ao norte, entrega, e ao sul, não retenhas. Trazei meus filhos de longe, minhas filhas da extremidade da terra, e todos os quais são chamados pelo meu nome, e os que os criei para a minha glória, que eu os formei e fiz. Traze o povo que ainda que tenha olhos é cego e surdo, ainda que tenha ouvidos. Todas as nações congreguem-se e os povos reúnam-se. Quem dentre eles pode anunciar isto e fazer-nos ouvir as predições antigas? Apresentem as suas testemunhas e por elas se justifiquem, para que se ouça e diga, verdade é. Vós sois a minha testemunha, diz o Senhor, o meu servo a quem escolhi, para que saibais e me criais e entendais que eu sou o mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Eu sou o Senhor, fora de mim não há Salvador. Eu anunciei salvação, realizei e a fiz ouvir. Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois a minha testemunha, diz o Senhor, eu sou Deus. Ainda antes que houvesse dia, eu era, e nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Irmãos, assim diz o Senhor, o que vos redime, o Santo de Israel. Por amor de vós eu enviarei inimigos contra a Babilônia, todos os que lá farei, todos de lá, e farei embarcar como fugitivos, isto é, os caldeus, nos navios com os quais se vangloriavam. Eu sou o Senhor vosso Santo, o Criador de Israel, vosso Rei. Assim diz o Senhor, o que outrora preparou um caminho no mar, e nas águas impetuosas uma vereda, o que fez sair os carros e cavalos dos exércitos à força, jazem juntamente lá e jamais se levantarão. Estão extintos, apagados como uma torcida. Não vos lembrareis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço coisas novas, que está saindo à luz. Porventura, não a percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rio nos ermos. Os animais do campo me glorificarão. Chacais os filhotes de avestruzes, porque porei águas no deserto e rios nos ermos, para dar de beber ao meu povo, aos meus escolhidos, o povo que formei para mim, para celebrar o meu louvor. Né, irmãos? Aí ele fala, né? Aí ele continua, a misericórdia do Senhor, né? Contudo, não me tens invocado, ó Jacó, de mim te cansaste, ó Israel. Não me trouxeste o gado miúdo dos teus holocaustos, nem me honraste com os teus sacrifícios. Não te dei trabalho com ofertas de manjares, nem te cansei com incenso. Não me compraste por dinheiro canas aromáticas, nem com gordura dos teus sacrifícios me satisfizeste. Mas me deste trabalho com os teus pecados.
me cansaste com a tua iniquidade. Eu mesmo sou o que apago as suas transgressões. Por amor de mim, dos teus pecados eu não me lembro. Desperta minha memória. Entraremos juntos em juízo. Apresenta as tuas razões, para que possa justificar-te. Aí ele fala, né? Teu primeiro pai pecou, e os teus guias prevaricaram contra mim. Pelo que profanaram os príncipes santuários e erguei, e entregarei Jacó à destruição, Israel, e o opróbrio, né? Então aqui, irmãos, Deus ele tá falando, né? Que ele é o que ele é, né? Ele fala, eu sou Deus, né? Ainda antes que houvesse dia, eu já era, né? E nenhum há que possa livrar alguém da minha mão. Agindo eu, quem impedirá? Então, irmãos, agindo o Senhor, quem pode impedir? Né? Porque ninguém escapa das mãos do Senhor, irmãos. Ninguém. Deus, ele vai trazer o juízo para todos. Porque Deus é um Deus de justiça, irmãos. E ele vai trazer juízo a todos, irmãos. Porque na própria Bíblia fala que Deus sonda os corações até o mais íntimo dos pensamentos, para dar a cada um aquilo que merece. Então, irmãos, mesmo que nós achamos que fazemos as coisas escondida, Deus está nos vendo. Deus vê todas as coisas. As pessoas não fogem da presença do Senhor, porque Deus é Deus onipotente, onipresente, onisciente, irmãos. Então, que possamos estar guiados pelo Senhor, na direção do Senhor, irmãos. E se você está longe dos caminhos do Senhor, se arrependa, volte para os caminhos de Deus enquanto há tempo, irmãos. Enquanto Deus está falando conosco, porque vai chegar dias que as pessoas vão procurar ouvir a palavra do Senhor e não vai ter. Vão procurar ler a Bíblia, ela não vai existir, irmãos. Esse tempo logo estará aí. Então nós temos que nos agarrar às coisas do Senhor, irmãos. Estarmos convictos, né? Da vontade de Deus para nossa vida. Porque nada foge da vontade do Senhor. Amém? Vou passar para o meu irmão. Amém, glória a Deus. E é mesmo. E eu queria deixar, para continuar o tema, em Provérbios capítulo 3, eu vou ler ele inteiro. Fala assim: Filho meu, não te esqueças da minha lei, e o teu coração guarda os meus mandamentos. Porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Não te desamparem a benignidade e a fidelidade. Ata-as ao teu pescoço. Escreva-as nas tábuas do teu coração. E acharás graça e bom entendimento aos olhos de Deus e dos homens. Confia no Senhor de todo o teu coração. E não te estribes no teu próprio entendimento. Que estribes significado é firme, né? Então não firma, né, no seu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Não seja sábio a teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparte-te do mal. Isso será remédio para o teu umbigo e medula para os teus ossos. Honra ao Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão dos teus celeiros abundantemente e transbordarão de mosto os teus lagares. Filho meu, não rejeitas a correção do Senhor, nem te enojes da sua repreensão. Porque o Senhor lhe repreende aquele a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Bem-aventurado o homem que acha sabedoria, e o homem que adquire o conhecimento. Porque melhor é a sua mercadoria do que a mercadoria de prata, e a sua renda do que o ouro mais fino. Mais preciosa é do que os rubins, e tudo o que podes desejar não se pode comparar a ela. Aumento de dias há na sua mão direita, na sua esquerda, riquezas e honra. Os seus caminhos são caminhos de delícias, e todas as suas veredas, paz. A árvore da vida para os que a seguram, e bem-aventurados são todos os que a retêm. O Senhor com sabedoria fundou a terra, preparou os céus com inteligência. Pelo seu conhecimento se fenderam os abismos, e as nuvens destilam o orvalho. Filho meu, não se apartem estas coisas dos teus olhos. Guarda a verdadeira sabedoria e o bom siso, porque serão vida para a tua alma e graça para o teu pescoço. Então andarás com confiança no teu caminho, e não tropeçará o teu pé. Quando te deitares, não temerás. Sim, tu te deitarás, e o teu sono será suave. Não temas o pavor repentino, nem a assolação dos ímpios quando vier. Porque o Senhor será a tua esperança, e guardará os teus pés de serem presos. Não detenhas dos seus donos o bem,
estando na tua mão poder fazê-lo. Não digas ao teu próximo, vai e torna, e amanhã eu te darei, tendo-o tu contigo. Não maquines mal contra o teu próximo, pois habita contigo confiadamente. Não contendas com alguém sem razão, se não tem feito mal. Não tenhas inveja do homem violento, nem escolhas nenhum dos seus caminhos, porque o perverso é abominação para o Senhor, mas com os sinceros está o seu segredo. A maldição do Senhor habita na casa do ímpio, mas a habitação do justo ele abençoará. Certamente ele escarnecerá dos escarnecedores, mas dará graça aos mansos. Os sábios herdarão honra, mas os loucos tomam sobre si confusão. Amém? Provérbios 3, continuando, né, no tema, que é o Deus que nos guia, né? Eu vou destacar o 5 e o 6 por enquanto, que fala, né? Confia no Senhor de todo o teu coração e não te firme no teu próprio entendimento. Reconheça, né, Deus em todo o teu caminho e Ele endireitará as tuas veredas. Então, nós temos que confiar no Senhor, porque é Deus quem nos guia. Deus quem está à frente. Deus é quem vai nos orientar, nos proteger e nos livrar de todo mal. Por isso, nós não devemos ficar no nosso entendimento, e sim buscar no Senhor, porque Deus ele tem o melhor para a nossa vida. E 26 é um dos versículos lindos também, porque o Senhor, irmãos, será a tua esperança e guardará os teus pés de serem presos. Então, as pessoas, elas fazem injustiça com a gente, elas nos maltratam, mas é Deus quem nos guarda. Por isso que a gente tem que confiar plenamente no Senhor. Porque Deus, ele é quem nos traz a esperança, que guarda os nossos pés, para o quê? Não ser preso, não ser... pra gente não cair, pra gente não errar, pra gente não ficar preso naquilo. Deus é a nossa esperança e Deus não tolera a injustiça. Deus, ele é justo, ele é fiel. Então Deus é quem nos guia, irmãos. Não é o nosso próprio entendimento, porque muitas das vezes a gente quer fazer por conta própria e quebra a cara, mas Deus é quem nos guarda, é quem nos guia, é quem nos protege. Então devemos confiar no Senhor, porque a última palavra é de Deus, amém? E queria deixar também em Salmos, capítulo 16, ele é pequenininho, eu vou ler também inteiro. Fala assim, que é o título, né? A confiança e felicidade do crente e a certeza da vida eterna. Guarda-me, ó Deus, por quem te confio. A minha alma disse ao Senhor, tu és o meu Senhor, não tem outro bem além de ti. Diga aos santos que estão na terra e aos ilustres em quem está todo o meu prazer. As dores se multiplicaram. Aqueles que fazem oferendas a outro Deus, eu não oferecerei as suas libações de sangue, nem tomarei o seu nome nos meus lábios. O Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice. Tu sustenta a minha sorte. As linhas caem em lugares deliciosos. Sim, coube-me uma formosa herança. Louvarei ao Senhor que me aconselhou. Até o meu coração me ensina de noite. Tenho posto o Senhor continuamente diante de mim. Por isso que ele está à minha mão direita. Nunca vacilarei. Portanto, está alegre o meu coração e se regozija a minha glória. Também a minha carne repousará segura, pois não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Far-me-ás ver a vereda da vida, na tua presença há abundância de alegrias, a tua mão direita há delícias perpetuamente. Amém? Salmos 16, eu queria destacar o 7, que fala, né? Louvarei ao Senhor, que me aconselhou. Que é, né? O que é aconselhar? É guiar, orientar. E até o meu coração me ensina, né, à noite. Porque Deus, ele é um Deus maravilhoso. Então, ele sempre está nos ensinando, sempre está nos protegendo. Não tolera, igual tá aqui, não tolera a injustiça, irmãos. Não tolera. Deixa eu ver qual que é o versículo que fala aqui. Pois não, 10. Pois não deixará minha alma no inferno, nem permitirás que o seu santo veja corrupção. Então, uma pessoa justa que busca o Senhor, não é que a gente não vai passar por problemas, irmãos. A gente vai passar porque a gente tá no mundo, né? A gente não tá no céu ainda, né? Pra ser tudo perfeito, ter a paz que realmente precisamos, né? Que não é desse mundo. Então, a gente tá nesse mundo, então a gente
A gente está exposto a passar por muitas situações difíceis, em situações de luta, em situações em que a gente não entende. Só que Deus, ele não permitirá, né, que o santo, que é aquela pessoa que vive na justiça, veja a injustiça, viva a injustiça. Então, Deus, ele não deixará a nossa alma no inferno, que é o inferno, na situação difícil, naquela frustração, porque Deus não vai permitir isso. E se ele permitiu você passar por um processo ruim, é porque no final Deus tem uma vitória. Deus nos ensina também. Então, irmãos, é Deus que nos guia eternamente. Para finalizar, queria deixar em Salmos 25, também fala né, do livramento que o Senhor nos dá. Fala assim: a ti, Senhor, levanta a minha alma. Deus meu, em ti confio, não me deixes confundido, nem que os meus inimigos triunfam sobre mim. Olha aqui, né? Na verdade, não serão confundidos os que esperam em ti. Confundidos serão os que transgridem sem causa, né? Os que fazem coisa contra as nossas vidas sem motivo. Faze-me saber os teus caminhos, Senhor. Ensina-me as tuas veredas. Guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação. Por ti estou esperando todo dia. Lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias e das tuas benignidades, porque são desde a eternidade. Não te lembres dos pecados da minha mocidade, nem das minhas transgressões, mas segundo a tua misericórdia, lembra-te de mim, por tua bondade, Senhor. Bom e reto é o Senhor, pelo que ensinará o caminho dos pecadores, aos pecadores. Guiará os mansos retamente, e aos mansos ensinará o seu caminho. Todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade para aqueles que guardam o seu conserto e os seus testemunhos. Por amor do teu nome, Senhor, perdoa a minha iniquidade, pois é grande. Qual é o homem que teme ao Senhor? Ele o ensinará no caminho que deve escolher. A sua alma pousará no bem e a sua descendência herdará a terra. O segredo do Senhor é para os que o temem, e ele lhes fará saber o seu conserto. Os meus olhos estão continuamente no Senhor, pois ele tirará os meus pés da rede, né? Que é do mal, da armadilha. Olha para mim e tem piedade de mim, porque estou solitário e aflito. As ânsias do meu coração têm multiplicado. Tira-me dos teus apertos. Olha para a minha aflição e para a minha dor, e perdoa todos os meus pecados. Olha para os meus inimigos, pois se vão multiplicando, e me aborrecem com ódio cruel. Guarda minha alma e livra-me. Não me deixes confundido, porquanto confio em ti. Guarde-me a sinceridade e a retidão, porquanto espero em ti. Redime, ó Deus, a Israel de todas as suas angústias. Amém? Então Deus, né? Deus é o que nos guia. Deus é o que nos protege. Deus é o que tira do laço do inimigo, né? Aqueles que são pessoas o que justas ao Senhor, né? Que andam retamente. Porque a gente, quando a gente é injusto, a gente também vai colher isso. Agora, se a gente é uma pessoa justa, o Senhor não permitirá que as pessoas elas usam, né, a nossa bondade, a nossa justiça. E Deus não permitirá a injustiça sobre aqueles que realmente são do Senhor, né, que busca Deus. Independente do que a gente está passando, Deus ele é que dá a última palavra e Deus é que vê tudo. Então não adianta se esconder, como a irmã disse, e é verdade, porque Deus ele conhece a intenção. E Deus não permitirá que caímos no laço do inimigo. Por isso que nós venhamos a cada dia mais meditar na palavra de Deus, né? E seguirmos ao Senhor. Para sermos guiados a cada dia na direção do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? E é isso. Que Deus venha falar com cada um de nós. E até o próximo vídeo, irmãos.